Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Olha aqui, tia Pati. Mais uma vez a gente falando de matemática e hoje assunto novo. Nós estamos encerrando aí os nossos conteúdos, né, do nosso primeiro bimestre. E hoje nós vamos falar um pouco sobre gráficos. Você já ouviu falar desses gráficos? A gente tem gráficos de barra, gráficos de coluna, gráficos de pizza, temos pictogramas, temos gráficos de linhas, nós temos vários tipos de gráficos, a gente vai ver vários tipos deles nessas últimas aulas de matemática, tá bom? Mas para início de conversa, eu quero mostrar para vocês o gráfico de barras e o gráfico de colunas. Qual é a diferença dos dois? Nós vamos ver já já, tá bom? Então, eu quero começar essa aula pedindo para você abrir o seu livro de matemática na página 59 e a gente vai analisar um mapa, que aqui, esse nome desse mapa você já sabe o que a gente está analisando, Brasil Ferrovias. Então, é um mapa da malha ferroviária do Brasil, que hoje é mais utilizada para transporte de cargas, né? Então, aqui diz assim, ó, apesar de a malha ferroviária no Brasil não ser extensa, considerando o tamanho do país, as ferrovias têm grande importância no transporte de cargas. Então, você pode perceber que a gente tem malha ferroviária por aqui pelo Nordeste e uma grande parcela aqui concentrada na região Sudeste e na região Sul do Brasil, tá bom? Então, tem muitos trilhos para os trens levarem a mercadoria aí para todo o Brasil, certo? Ok. Então, a gente vai comparar a extensão da malha ferroviária brasileira com a de outros países no gráfico de colunas aqui embaixo. Tá vendo, ó? O gráfico de colunas, ele geralmente vai ser colocado da seguinte maneira. Ele vai ter informações quantitativas, ou seja, de quantidade. Embaixo nós vamos ter algumas informações que vão nos dar clareza a respeito do que está sendo analisado. E ele vai ser representado como se fossem grandes colunas de prédios, sabe assim, prédios de pé. Então, a malha ferroviária no Brasil, ela tem 29.849 quilômetros de extensão. A malha ferroviária nos Estados Unidos tem 293.564 quilômetros de extensão. Perceba a diferença entre a quantidade de linhas férreas que tem nos Estados Unidos para a que tem aqui no Brasil. Olha só que diferença. Então, nesse gráfico, a gente observa que os Estados Unidos têm uma malha ferroviária muito maior do que do Brasil, vista também pela questão que a gente pode observar pelo tamanho do país, né? Os Estados Unidos é um país extremamente gigantesco, então tem muito malha. O Brasil também tem, mas né, muito tamanho, né? O Brasil também é muito extenso, mas tem muito menos malha férrea do que nos Estados Unidos. Então, você viu aqui? Você viu a diferença? Então, aqui a gente está observando um gráfico de colunas. Então, as colunas são colocadas para cima. Você entendeu isso? Belezinha, belezura. Vamos agora na página 60, dar uma olhadinha aqui também. Olha que bonitinho esse gráfico de coluna, gente. Geralmente, o gráfico de colunas, ele vai ter uma representação gráfica bem bonita, com bastante cores, para facilitar a identificação dos dados que a gente está estudando. Então, para que serve um gráfico? O gráfico, ele serve para que você compreenda, para que eu compreenda a informação que está sendo colocada nesse desenho com pouquíssimas palavras e pouquíssimo espaço. Então, você consegue compreender um assunto em sua totalidade, um assunto de cunho quantitativo, certo? E dá para você entender muito, muito amplamente a partir de um único desenho, né? Então, na verdade, o gráfico ele é um desenho, tá bom? Vamos colocar assim, certo? Então, nesse gráfico de colunas, a gente vai fazer um exercíciozinho basicamente para ver se você entendeu, tá bom? Esse aqui é o gráfico de colunas. As colunas ficam todas para cima, como se fossem verdadeiros prédios, tá bom? Então, aqui tá assim, ó. Você faz atividades físicas?
No gráfico de colunas a seguir, está registrado o resultado de uma pesquisa realizada com os funcionários de uma empresa sobre a regularidade na prática de atividades físicas. Então, ó, as mulheres vão ser representadas pelas colunas vermelhas e os homens vão ser representados pelas colunas verdes. Isso aqui na página 60 do livro de matemática. Tá vendo aqui do lado? A gente tem uma legenda. Aqui do ladinho, ó, tem uma legenda. Homens e mulheres, aqui no cantinho. Tá vendo um quadradinho verde e vermelho? Ok. Aqui na nossa lateral vertical, a gente tem a quantidade de funcionários. Vai de 0 até 32. E aqui embaixo, na base, a gente tem o número de vezes por semana que as pessoas praticam exercícios físicos. Nenhuma, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 ou 5 vezes por semana. Tá vendo? Então, o gráfico de colunas, você consegue observar exatamente como que está representado pela quantidade de funcionários que tem nessa empresa, a dinâmica de regularidade de prática de atividades físicas. Então, você consegue ver nesse gráfico aqui bem pequenininho toda a informação geral a respeito do quadro de funcionários dessa empresa. Então, para que serve o gráfico? Para você ter uma amplitude, né, de conhecimento, de visão de um determinado assunto com apenas uma imagem. Então, é por isso que o gráfico ele é feito, tá bom? Então, aqui no exercício A, você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui a quantidade de homens e mulheres que fazem exercícios físicos nenhuma vez por semana, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e assim por diante. Então, vamos analisar aqui, ó. Quantos homens aqui representados fazem exercício físico nenhuma vez por semana? Quantos? Se você observar aqui, ó, a coluna verde, ela para no número 12. Então, 12 homens não fazem atividades físicas. Você vai colocar aqui. E mulheres? Mulheres parou no número 8. Então, 8 mulheres não fazem atividade física nenhuma. Muito bem, você vai registrar aqui. E quantos funcionários nessa empresa praticam exercício físico uma vez por semana? Aqui os homens, ó, parou no número 2. Então, eu tenho 2 homens. 2 homens você vai colocar aqui. E mulheres? Nenhuma mulher. 0. Entendeu? Não é difícil. É bem legal, bem fácil. Olha aqui, ó. Quantos funcionários dessa empresa praticam exercício físico 2 vezes por semana? Os homens, nós temos aqui, ó, 10 homens. Tá vendo? Parou no número 10. Você vem aqui e marca 10 homens. E mulheres? Quantas mulheres? 12 mulheres. Você vem e marca aqui. É bem simples. E aí, a partir da análise desse gráfico, você vai colocando aqui as informações uma abaixo da outra. Aí vem as questões subsequentes. Letra B. A quantidade de homens que fazem atividade física 3 vezes por semana é maior ou menor do que a quantidade de mulheres? É bem fácil. Quantas mulheres dessa empresa não fazem atividade física? E quantos homens dessa empresa também não fazem atividade física? Então, você vai observar as informações que você anotou na tabela em relação à análise do gráfico de colunas e você consegue responder as questões lá embaixo. Fácil, né? Gostou? Bacana. Agora, você quer ver qual é a diferença entre um gráfico de colunas para um gráfico de barra? Ó, aqui, ó, na página 61, você vai ver o gráfico de barras. Tá vendo? Enquanto que o gráfico de colunas ele é de pé, o gráfico de barras ele é deitadinho, certo? É só essa diferença. Então, o gráfico de colunas é de pé e o gráfico de barras é deitadinho, tá vendo? Então, aqui, ó, nesse gráfico de colunas, né? Aliás, de colunas, né? De coluna não, de barras, né? O de coluna é de pé, o de barra é deitado. Nesse gráfico de barras aqui, você vai ter uma análise a fazer, ó. No gráfico de barras a seguir, estão indicadas as populações das 10 cidades menos populosas do Brasil. E isso são dados trazidos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi feito em 2018. Então, ó, eu tenho aqui o nome de 10 cidades do Brasil: Miguel Leão, no Piauí,
União da Serra, no Rio Grande do Sul, Uru, em São Paulo, Cedro do Abaeté, em Minas Gerais, Anhanguera, em Goiás, Oliveira de Fátima, em Tocantins, Engenho Velho, no Rio Grande do Sul, Araguainha, em Mato Grosso, Borá, em São Paulo e Serra da Saudade, em Minas Gerais. E aqui embaixo, na base, a gente tem a quantidade, né, dadas pela estimativa do número de pessoas, né, de habitantes que moram nessas cidades. E no finalzinho das barras, a gente tem o número de moradores dessa cidade no ano de 2018. Então você perceba que Miguel Leão tem 1.250 habitantes, é bem pouquinho, né? Contra Serra da Saudade, em Minas Gerais, que tem somente 786 habitantes. Então perceba que o gráfico de barras, ele vai mostrar também a quantidade das pessoas, a quantidade de moradores das 10 cidades menos populosas do Brasil, certo? Agora aqui, ó, vamos perceber aqui nas questões A, B, C e D. A letra A, observando esse gráfico aqui de barras, quantos habitantes havia em União da Serra em 2018? Você vem aqui em União da Serra, ó, encontra o valor, tá vendo? A letra B, quantos habitantes havia na cidade menos populosa do Brasil em 2018? A cidade menos populosa do Brasil é Serra da Saudade. Em 2018, quantos habitantes tinham? Inclusive tem um vídeo muito engraçado de um youtuber que foi lá na cidade da Serra da Saudade e mediu a cidade, né? De um lado a outro, porque a cidade também é bem pequenininha, né? Mediu de um lado a outro com uma régua escolar. Olha que loucura, né? Aqui na letra C, que cidade tinha 1.106 habitantes em 2018? Você vai colocar o nome da cidade aqui. E escreva uma pergunta envolvendo as informações do gráfico. Em seguida, troque. A gente não pode trocar de livro, a gente está fazendo aula online, né? Então, essa pergunta daqui da letra D a gente faz junto na nossa aula virtual, lá na sala de aula. Tudo bem? Belezinha? Então tá bom, espero que você tenha gostado de conhecer aí e diferenciar os dois tipos de gráfico que a gente está estudando agora. Gráficos de barras são deitadinhos assim e gráficos de colunas são assim, ó. De coluna é de pé, de barra é deitadinho. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente se fala na sala de aula virtual. Um beijo pra você e até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Tchau, tchau.